liga conectado, ele não capta direito. Amém. Boa noite, graça e paz. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Mais uma quinta-feira da palavra do Senhor. Creio que todos estão aqui para serem alimentados da palavra, essa palavra que nos dá vida eterna. E é muito bom estar reunidos com os irmãos para ouvir mais um pouquinho da palavra do Senhor. Essa palavra que gera em nossos corações fome para alimentar cada dia mais a palavra do Senhor. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus pela essa rica oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor para glorificar somente esse nome que é digno de honra e de glória e de todo louvor. Vamos orar, baixem as suas cabeças. Eleve seus pensamentos para o Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigada, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada por nos permitir chegar até aqui, de estar aqui reunidos com os irmãos, para nos alimentar, ouvir da Tua palavra, glorificar o Teu santo nome com louvores. Que, Senhor, o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos estar atentos a cada palavra que será ministrada, será trazida. Que o Senhor seja, Senhor, sempre o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que o Senhor possa, Deus, se fazer presente aqui neste lugar, falando aos nossos corações. Abençoa cada um aqui, ó Deus. Não sabemos o que cada um passou no dia de hoje, o que vem enfrentando, o que vem passando, mas o Senhor sabe de todas as coisas e sabe, Senhor, da dificuldade de cada um, dos irmãos que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, possa conceder, ó Deus, cura, libertação, alívio, alegria, que o Senhor possa trazer resposta aos seus corações. Abençoa também os nossos irmãos que perderam seus entes queridos, ó Pai. O Senhor dê conforto, alívio. Abençoa tantas pessoas, ó Deus, que estão com fome, ó Deus, de alimento, também com fome da Tua palavra, que o Senhor possa, ó Deus, ir ao auxílio de cada um deles, Pai. Dá alimento, sustenta cada um, Senhor, assim como o Senhor tem feito, o Senhor tem cuidado dos Teus filhos. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos e colocamos diante do Senhor, que seja o Senhor falar essa noite aos nossos corações. Abençoa cada pessoa que está nos assistindo pelas redes sociais. Não foi à toa que cada um está assistindo, que vai assistir mais para frente. Que o Senhor possa falar no coração de cada um, ó Deus. Leva a resposta, leva cura, libertação. Leva, Senhor, uma palavra de alívio aos seus corações, Pai. Recebe nosso louvor, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmos 121. Salmos 121. E a palavra do nosso Deus diz: olhe para os montes e pergunto. Trocar? Salmos 121,
Vamos ler 121 todo. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Olhe o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele quando você for e quando voltar, agora e para sempre. Amém. Essa é uma declaração, né, que Davi ele faz de declaração de confiança e fé, reafirmando que a proteção, a ajuda, né, a providência vem do Senhor. É Ele que nos ajuda nos momentos de aflição, momentos de dor, momentos de dúvidas, momento onde você está desesperado. A nossa resposta vem do único Deus que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque só Ele é digno de honra e de glória, porque a ajuda só vem do nosso Deus. A palavra dele nos afirma isso todos os dias, que Ele é o único Deus que pode fazer mudanças em nossas vidas. É Ele que é o nosso refúgio, a nossa ajuda e o nosso auxílio. Amém, glória a Deus por isso. E que Deus, Ele nunca deixa os nossos filhos, os seus filhos, né, desamparados. Se você, essa noite, está com alguma aflição, tristeza, dúvida, se você veio essa noite à procura de uma resposta, fale com o Senhor. Entregue, né, os seus problemas a Ele, porque só Ele que dará a resposta, só Ele que muda toda a situação. Amém? Vamos cantar, louvar o nosso Deus, né? Esse louvor é uma declaração que nós nos alegramos naquele que pode fazer todas as coisas. Vamos louvar o nosso Deus. Vou convidar a amada igreja para que a gente possa louvar o Senhor, né? Declarando que esperamos nele e nos alegramos por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas.
torre forte, é o nosso refúgio, nosso protetor. Amém, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com esse espírito de adoração. Vamos louvar, vamos pedir que o Espírito Santo do Senhor fale conosco essa noite, que o Senhor esteja neste lugar, ministrando em nossos corações. Amém? Amém. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi teu nascido, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi teu nascido, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Convido os irmãos para abrir ou acompanhar. O versículo é curto, mas é muito poderoso. Está lá em Romanos 8, e a palavra nos diz que agora já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão unidos com o Senhor Jesus Cristo. O inimigo continua a todo momento tentando nos assombrar nos pensamentos do passado, com aflições, né? Ele tenta a todo momento fazer com que o Senhor Jesus nos condene de todos os nossos pecados. Mas não sabe ele, o nosso Deus, enviou o único Filho dele para morrer na cruz por todos nós, para levar os nossos pecados. Então, nós somos mais que vencedores no Senhor, porque Ele derramou na cruz o sangue dele para nos livrar de toda a condenação.
unidos com o Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar o nosso Deus com esse louvor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso advogado, o nosso Redentor, que é o Senhor Jesus. Amém? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem e querem me fazer parar, ouço palavras de alguém e não quer a gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que Ele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investiga o vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém, glória a Deus. Não é só o louvor que nos afirma isso, mas a palavra do Senhor, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão unidos com o Senhor. Vamos continuar exaltando e colocando o Senhor no mais alto nível que Ele merece. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és o Senhor. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto.
vez, apesar das dores, nós estamos falando que esses dias tem sido momentos de dores, né? A irmã Lúcia entendeu agora a sobrinha, aí ninguém tomará junto. Agora ele está recebendo notícia também. Tem 20 dias que nós enterramos uma irmã, hoje a minha mãe é surpreendida de novo pela notícia do irmão que faleceu agora pela manhã, né? E a preocupação é uma preocupação, está suportando tanta dor por pouco tempo. Né? E às vezes o irmão me ligaram, liga para ela, falei, eu estou esperando a irmã chegar com Cristo, que aí ela vai estar perto e a gente conversa um pouco, né? Porque ela também não é da tecnologia, 78 anos, mas a gente precisa estar perto ali. Mas na semana passada, desde o começo aí, né? Desde o começo, está no começo aí. Na semana passada, hoje o tema é o trabalho de Deus na vida do líder. Nós estamos falando sobre líderes que Deus chama para trabalhar no seu reino, através dos pequenos grupos, que é o nosso caso aqui, e isso tem sido uma bênção nas nossas vidas. E Deus, Ele dá o Espírito Santo e capacita esse líder para o trabalho, ou seja, Ele dá o Espírito Santo para capacitar esse líder para que a vontade de Deus seja feita. E Zacarias 4, semana passada nós trabalhamos no texto de Ezequiel 37 e falamos sobre isso, né? E hoje nós estamos pensando sobre Zacarias 4:6, está na sequência. Depois disso o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que o Senhor fará, que você fará o que tem que fazer, mas pelo poder do Espírito Santo sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Então esse texto aqui tem algumas lições que devem estar na nossa mente, no nosso dia a dia, quando o assunto é liderar. Às vezes nós queremos fazer na força do braço mesmo, ou do conhecimento, do intelecto, mas nós entendemos que fomos chamados para fazer algo que somente Deus pode fazer. Por isso nós precisamos estar sensíveis, né, à voz de Deus, para que a obra dele seja feita. Esse próprio versículo aqui, ele diz assim, que não será pela força, nem pelo poder, mas ali eu coloquei depois da força, tem ali daqui, você fará o que tem que fazer. Observe que tem uma afirmativa aqui. Nós somos chamados para fazer algo que tem que ser feito. E isso não deve ser feito pela força, nem pelo nosso próprio intelecto, mas pelo poder do meu Espírito, do Espírito Santo, o Espírito de Deus. E ele diz, sou eu, Senhor, Deus poderoso, quem está falando. Então nós vamos orar para poder a gente continuar trazendo essa palavra aos nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, nós nos rendemos a Ti nesta noite mais uma vez. Às vezes, como temos aprendido aqui, precisamos guardar as nossas dores para cuidar das coisas que precisam ser cuidadas. Enquanto isso, nós entendemos que o Senhor está cuidando também das nossas vidas. E nesta noite o Senhor possa estar derramando consolo e conforto sobre aqueles que perderam entes queridos, que o Senhor esteja cuidando daqueles que estão vivenciando um período de férias, que seja um tempo de refrigério, de descanso, de renovo, e que cada um possa refletir sobre o chamado que tem, porque aprendemos aqui que cada crente é um ministro do reino de Deus. Todos foram chamados com um propósito que o Senhor mesmo estabeleceu para que o teu reino prevaleça sobre a face da terra, até que o Senhor volte para nos buscar. E enquanto caminhamos, nós somos capacitados, enfrentaremos desafios, seremos muitas vezes afligidos, angustiados, mas como nós acabamos de cantar, a vitória é nossa, porque o Senhor está conosco, está do nosso lado. Por isso, Senhor, também derrama cura sobre aqueles que estão enfermos, derrama força sobre aqueles que estão cuidando daqueles que estão enfermos. Nos abençoa como igreja do Senhor, neste período de turismo que nós estamos vivenciando na cidade do Prado, Senhor, como temos pedido ao Senhor, que seja um tempo em que os recursos venham para a cidade, que o Senhor esteja abençoando também cada turista que chegar a esta localidade, que eles possam aproveitar ao máximo aqui, Senhor, das belezas deste lugar, e que o Senhor possa estar acompanhando cada um deles, inclusive no retorno para os seus lares. Muito obrigado, meu Deus, por tudo eu te agradeço,
no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, como eu disse, na semana passada abordamos o tema líderes que Deus usa na restauração de outras vidas, com base em Ezequiel 37, está tudo aí na sequência, viu? Líderes que Deus usa na restauração de outras vidas. E aqui, líderes que cooperam com o Espírito de Deus, e nós trabalhamos aí 3 princípios que estão aí nesse texto, né? Tem 3 princípios aí na sequência, né? Vai colocando aí para mim, por favor. Está logo na sequência. 3 princípios, na frente aí. Não está aí não? 3 princípios, está nesses slides aí. Está logo na sequência aí. Isso. De Ezequiel, que é o líder, isso aqui na semana passada, o líder que é conduzido pelo Espírito Santo, o líder que precisa crer que milagres acontecem, e o líder que precisa, precisa profetizar a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua realidade, com base em Ezequiel 37, que nós vimos na semana passada, que vai dar uma visão a Ezequiel, que é um lugar de ossos secos, né? E faz com que ele caminhasse naquele lugar. E muitas vezes Deus nos dá ministérios em lugares assim, difícil, com estrutura bem complicada, mas é esse mesmo Deus que nos conduz para que o trabalho seja feito. Então, falamos também que os pequenos grupos são métodos que podemos usar para glorificar a Deus, cumprindo o nosso chamado no processo de restauração de vida, né? Como é bom você estar no pequeno grupo, como é bom você ouvir as histórias das pessoas, como é bom ouvir o testemunho de cada um deles nesse processo de restauração, de cura, de renovo, de um encontro com Deus, de como eles se sentem acolhidos ali por estar fazendo parte daquele pequeno grupo. Então, esse é o processo de restauração de vida, esse é o papel da igreja. Então, no entanto, porém, temos um outro ponto que precisa ser esclarecido. Antes de usar uma pessoa como líder, Deus trabalha na vida desse líder. Deus trabalha na vida dessa pessoa. Deus, ele capacita essa pessoa para que esse trabalho seja completo, para que esse trabalho seja edificante, para que esse trabalho seja de fato para a vontade de Deus. Então Deus trabalha na vida desse líder. Eu acho que está aí, André, também. Então, mas muitos líderes começam, por que está nesse sentido, né? O trabalho de Deus na vida do líder. Então, o que acontece? Muitos líderes começam bem, cheios de paixão, ou de paixões, ou de paixão, né? Com uma visão ampla, mas ao longo do caminho se cansam, se fadigam, se frustram, ou tentam sustentar a obra de Deus com os recursos meramente humanos, confio na sua habilidade para falar, confio às vezes na sua habilidade para juntar pessoas, mas o livro de Zacarias, ele nos apresenta um cenário semelhante ao de Ezequiel. Ele retorna do cativeiro, precisa reconstruir o templo. O povo havia retornado do exílio, né? E enfrentava enormes obstáculos para reconstruir o templo. Diante desse contexto, Deus libera uma palavra clara e definitiva para Zorobabel, que a obra não seria concluída pela capacidade humana, a obra não seria concluída pela capacidade humana. Eu achei interessante essa imagem, porque eu me lembro quando eu saio do seminário, né? Quando você entra lá no seminário, você acha que sabe tudo, né? Você, não, eu estou aqui só para poder pegar algumas ferramentas, alguma capacitação, mas eu já faço a obra do Senhor. Aí eu tive um professor como o pastor Salvador, 45 anos de ministério, que falou muito sobre a sua experiência de ministério, falando para ele, disse, olha, quando eu terminei, eu entendi que eu estava começando a tocar nas brechas do conhecimento de Deus. Peraí, pastor, eu cheguei aqui achando que já estava sabendo alguma coisa. O senhor encerra o ministério de 45 anos, dizendo que estava começando a compreender a vontade de Deus, as maravilhas de Deus. Então é assustador. Então aí você chega no final, quando você recebe o diploma agora você é um teólogo, você recebe aquela unção do ministério, e aí você descobre que não é bem assim, que não basta o conhecimento acadêmico, que não basta as ferramentas, essa capacitação, que você precisa do Espírito Santo de Deus, porque a obra seria, ele diz para Zorobabel aqui, né?
E a obra não seria concluída pela capacidade humana, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ter uma visão da realidade que nos cerca, ter uma visão da realidade já não é muitas vezes satisfatório. Imagine Ezequiel chamado para ver a realidade, como Deus estava enxergando a realidade do povo de Israel, um povo totalmente ressecado espiritualmente, totalmente apático à vontade do Senhor, né? Mas, e agora você imagina, já não é satisfatório você ter a visão assim, porém, lidar com a realidade de outros 500. Você enxergar o que precisa ser feito, ou como estão as coisas, é uma coisa, mas lidar para a restauração é outros 500. Então a verdade é que Deus nos chamou para fazer uma obra impossível. A obra que Deus nos chamou para fazer, ela é uma obra impossível de ser realizada por qualquer ser humano, por mais capacitado que ele entenda que seja. A grande verdade é que Deus nos chamou para fazer uma obra que é impossível de ser realizada apenas pela capacidade humana. O próprio Senhor Jesus diz isso em João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Seja qual for a obra do Senhor, seja estar aqui na frente ministrando louvor, seja fazendo evangelismo pessoal, seja o ministério de oração, seja o ministério infantil, nada que envolve o reino de Deus será feito sem o poder do Espírito Santo de Deus. E aí, ou seja, ter uma visão da realidade já não é muitas vezes satisfatória, imagina lidar com essa realidade. É por isso que, no sentido real da palavra, Deus procura servos, Deus busca pessoas que estão dispostas a serem moldadas segundo a vontade dele. O líder precisa enxergar o que Deus pode fazer, o líder precisa ter uma visão real e atual das coisas, sim, e uma metodologia moldada segundo a vontade de Deus. Às vezes nós vemos uma igreja trabalhando, uma igreja atuando, um ministério avançando, e logo nós queremos saber o que aquele pastor está fazendo, qual é o método que ele usa, por que ele conseguiu fazer aquela obra acontecer. Nós queremos então pegar aquele material ou aquela metodologia e aplicar dentro do nosso contexto, né? Não é assim às vezes que funciona, não é assim que funciona. Então nós precisamos de uma metodologia que seja moldada de acordo com a vontade de Deus. Portanto, antes de nos usar como líder a seu serviço, Ele trabalha as nossas vidas. Deus vai mudar a nossa vida, irmão. Zacarias 4:6, ele diz aqui para Zorobabel, que é um descendente, né, de Davi. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus do Senhor: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Esse texto revela como Deus trabalha na vida de todo líder que deseja, que ele usa, né, para cumprir o seu propósito. A primeira lição está aí, Deus trabalha corrigindo a fonte de confiança do líder que ele vai usar. Porque por mais capacitado que eu seja, por mais que eu tenha feito um curso teológico, um bacharel, um bacharelado em teologia, ou ter um tempo, né, na presença, trabalhando numa igreja ou na igreja, isso às vezes não vai funcionar. Eu me lembro aqui de novo, citando o Jucu do Sul, quando eu estive lá pela primeira vez, né? A missionária que foi, como é que fala? Eu não quero usar palavras, eu fui para o lugar dela quando ela viajou, ela estava doente por conta do ministério, e eu tive que ir para lá para render o trabalho dela por um tempo. E ela falando da realidade, ela expressando como era a realidade, né? Como eram os 4 anos, o que ela vivenciou em 4 anos naquela localidade. E a minha cabeça, eu já pensava, não, mas lá em Tabatã, aquela igreja assim, no ministério assim, todo conhecimento teológico na cabeça, eu já imaginando alugar um grupo grande, aquela coisa, toda a realidade nas minhas mãos, o desespero tomou conta do meu ser.
eu tive que jogar tudo aquilo que eu aprendi ali no seminário, guardar no dedo, ligar desesperadamente para o meu pastor, o que eu faço aqui? Ele diz, calma, é hora de aproveita para ler, aproveita para estudar, aproveita para orar, dê um tempo, calma, ainda não é hora, e eu no desespero tomando conta, porque eu queria, né? Eu queria fazer as coisas acontecer. E a realidade, onde está a fonte de confiança do líder? Então, Deus, primeiramente, Ele trabalha corrigindo a fonte de confiança do líder que Ele vai usar. Não é pela força, não é pelo poder, não é o seu conhecimento, não é a sua bagagem teológica, é o poder de Deus, Ele vai fluir através da sua vida. Então, Ele diz aqui, não pela força, a força fala do esforço físico, da resistência humana, ou seja, a primeira obra de Deus na vida de um líder é ajustar onde ele deposita a sua confiança. Aí não é. Estamos falando aqui dentro do contexto do reino de Deus. No nosso caso, nós estamos falando da Bíblia do Prado. Qual é a nossa realidade? Pode pular essa parte aí. Qual é a nossa realidade? A primeira obra de Deus na vida de um líder é ajustar aonde ele deposita a sua confiança. E essa imagem aqui, ela é bonita. Porque essa confiança, ela vem de uma intimidade. Isso aqui é tão sério. Eu estava vendo um experimento com casais, aonde colocou-se um filho numa situação como essa, de um pai, de um filho que era criado pelo pai, vivendo na convivência do pai, e o pai pede então para que o filho se jogue nos braços dele, e o filho se joga. E coloca então outro pai, que estava um casal separados, que de vez em quando ele tem a presença do filho, e o filho, na mesma condição, pede para que o filho se jogue, e ele não joga, ele desce do lado que ele subiu, mas ele não se joga nos braços do pai. Olha que coisa interessante. Então, se nós nos ajudamos, para nós confiarmos completamente em Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus. Por isso que eu digo que normalmente nós somos infiéis para com Deus naquilo que nós não acreditamos que Ele vai suprir nas nossas vidas. Isso tem a ver com a questão financeira, isso tem a ver com o nosso tempo de dedicação a Deus, isso tem a ver com os compromissos que nós assumimos diante de Deus. Então nós normalmente somos infiéis naquilo que nós não acreditamos que Deus vai fazer cumprir na nossa vida. Então a primeira obra de Deus na vida de um líder é ajustar aonde esse líder vai depositar a sua confiança. E estamos falando aqui dentro desse contexto da Bíblia do Prado, né? No nosso caso, a Bíblia do Prado e os nossos pequenos grupos. Deus vai nos abençoar, Deus vai nos capacitar, Deus vai trabalhar através das nossas vidas, se de fato usarmos, né, essas ferramentas com o poder do Espírito Santo de Deus. Então a força ou a fonte de confiança de um líder normalmente é forjada no emaranhado de suas experiências. Eu achei interessante essa explicação aqui, porque a fonte e a força de confiança de uma pessoa normalmente é forjada no emaranhado de sua experiência de vida. E Deus usa desde o seu nascimento, a sua infância, né? Ou seja, a sua infância, a sua força física, ou a força física que você tem, ou que você não tem, no meu caso, os fracassos vivenciados, os sucessos e até mesmo a ordem do seu nascimento, tudo conta quando o assunto é liderar no reino de Deus. Olha que coisa interessante. Quando nós compreendemos isso, facilita a nossa caminhada, aí você já não fica mais preso a uma coisa que a Lúcia falou, que é o seu passado. O meu passado foi doloroso, o passado de muita gente, de muitos brasileiros. O meu passado foi de frustração e de angústia. Mas hoje eu entendo que foi necessário passar por todas aquelas coisas para que eu tivesse a oportunidade que eu tenho hoje de ser usado por Deus no ministério. E Paulo ele diz algo interessante em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Paulo ele fala uma coisa interessante, que é esse rompimento com o seu passado, com o seu mundo infantil. Ele diz: olha, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão, e a palavra aqui desse desistir, ela no sentido grego,
decisão: a partir de agora, eu sou o homem, eu sou o líder, eu vou governar também as minhas emoções, o meu entendimento, vou me colocar totalmente a serviço de Deus. Ele tomou uma decisão, porque é muito comum as nossas defesas pessoais estarem ligadas à forma como nos tratamos lá no passado. E como você não tem o poder não usa o poder espiritual de Deus nessa batalha, de repente você se arma, você vai usar, acha que todo mundo vai te machucar como você foi machucado, todo mundo deve ser respeitado da mesma forma. Aqui o que ele está dizendo é que a sua infância, a sua força física ou não, ou a falta dela, os fracassos vivenciados, os sucessos, até a sua hora de nascimento, tudo conta quando o assunto é liderado no reino de Deus. Romanos, ou seja, a força ou a confiança do líder normalmente é forjada, né? Você decide, Paulo decidiu o que fazer com as suas experiências. É você que decide quando você se coloca diante do Senhor. Olha que Jesus chama aqueles pescadores. Jesus só disse para ele: olha, a experiência que vocês tinham com pescar peixes será usada agora, atrelada ao poder que é dado pelo Espírito Santo de Deus para pescar pessoas. Então a habilidade que você adquiriu antes do seu encontro com Deus, agora ela vai ser atrelada ao poder que é dado pelo Espírito Santo de Deus, e você então vai usar esse poder para se trabalhar no reino de Deus. É por isso que a nossa batalha deve ser conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí, ou seja, como líder, você precisa entender que nada aconteceu por acaso na sua vida. A forma como o nascimento, o seu nascimento, a sua família, a localidade onde você nasceu, a forma como você foi tratado, se você observar, tudo isso tem a ver com o que Deus tem para o ministério que você precisa atuar. E aí, Romanos 8, 28, a palavra do Senhor diz exatamente isso, falando que Deus não desperdiça nada na sua vida, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o plano dele, com o seu plano. Então todas as suas experiências valem no reino de Deus. Se você se colocar diante do Senhor, se você buscar conhecer a vontade de Deus, você vai dizer assim: Senhor, agora eu entendo porque eu tive que passar por aquilo, agora eu entendo porque eu tive que vivenciar aquela experiência, agora eu entendo porque agora você está sendo forjado para ser moldado no reino de Deus, para o reino de Deus. Então, e para completar essa força, ou essa fonte de confiança que veio o aprimoramento acadêmico, como algo fundamental no processo do sucesso do líder. Isso não quer dizer que agora que você tem o Espírito Santo de Deus, que você não precisa de um processo acadêmico, de um conhecimento para colocar as forças. O que não podemos, ou seja, não podemos ignorar esses princípios. De fato, são experiências que podem impactar na qualidade de uma liderança. Se você conseguir somar suas experiências vividas, a capacitação acadêmica, você tem tudo para ser um líder, mas nada disso é suficiente sem o poder do Espírito Santo de Deus. Ou seja, os seminários são ferramentas maravilhosas e até indispensáveis na formação de um líder, mas nenhum conhecimento acadêmico é suficiente para que a obra de Deus seja realizada. E aí em Romanos 8, 29, ele diz isso: porque aqueles que tinham sido escolhidos, se você é um escolhido de Deus, se você sente que tem um chamado, se você sente que tem uma brecha no qual você se encaixa, você precisa entender que Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o Filho de Deus. Lembra, você pode dar para ver esse verbo aí, tornarem, né? A atuação dele. Esse é o processo. Nosso chamado é sermos parecidos com os filhos de Deus, ou com o Filho de Deus, aí é com Jesus. E Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, o nosso papel como líder
é nos tornarmos parecidos com Jesus. Eu não preciso me parecer com Davi, com Salomão, com o pastor, que seja qual for a função na terra, é com Jesus. Então, para que eu seja parecido com Jesus, em que termo? Aqui temos uma visão do trabalho da Venturida, que nos tornemos parecidos com Jesus. Filipenses, eu vou pular esse texto aqui, eu vou fazer uma leitura aqui, não vai não. Filipenses 2 diz assim, olha, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus, pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum de um ser humano. Verso 8 diz, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. O que ele está chamando a atenção é o fator obediência a Deus, como servo do Senhor, abraçar a causa do Senhor, para ser usado pelo Senhor, no sentido de ser parecido com Cristo, está em primeiro lugar, ter um coração de servo. E nesse contexto, voltando para Zacarias, chamado como governador de Zorobabel, né, que é o caso de, como governador, deixa eu voltar aqui, estou lendo aqui, né? Como governador de Jerusalém, a missão de Zorobabel era reconstruir o templo. Qual é o nosso papel? Trazer pessoas para o reino de Deus também. Porém, o plano de fundo não era dos melhores. As circunstâncias eram totalmente desfavoráveis. Se não é fácil começar do zero, imagine ter que começar numa região totalmente devastada e com um povo para lá de desanimado. Imagine você ser chamado, como nós cantamos aqui, né? Leva-me na onde quer que o Senhor deseja me levar, para eu ser usado pelo Senhor, e leve para o Rio do Sul. Nós não queremos esses lugares difíceis, mas às vezes para lá que Deus vai nos levar. E aí, quando você dá de cara com a realidade, vem o desânimo, vem a frustração, até porque às vezes, como nós cantamos no refrão da música aqui, né? Às vezes, sem força, ainda tem aquela palavra de desânimo, não vai dar certo. Não, Deus é um fulano que era mais capacitado do que você, que tinha uma teologia, que tinha um carisma, vai dar certo com você. Então, ele está dizendo aqui que não é pela força e nem pelo poder, é pelo mover do Espírito Santo de Deus. E a segunda parte ainda desse ponto, não vai dar tempo de pegar os 3 pontos aqui, vai ficar para a semana que vem. A segunda parte desse ponto é o poder. O poder é a autoridade, a influência, a posição, a estratégia para suportar e superar obstáculos. O poder pode ser reconhecido como uma autoridade natural da pessoa. Então, nem é pela força, nem pelo poder, ou seja, não é pela influência do líder, às vezes, não é a posição social que a pessoa ocupa na sociedade, nem muitas vezes a autoridade dessa pessoa. Não adianta pisar, não adianta empurrar, não adianta querer a todo custo alcançar o sucesso do ministério. É pelo poder do Espírito Santo de Deus, ou pela capacitação do Espírito Santo de Deus, não pelo seu poder pessoal. Não são poucos os líderes que se apoiam no poder, né? Na experiência, no talento, na estrutura, na agenda cheia, mas Deus deixa claro para Zorobabel que nenhuma dessas coisas sustentaria a sua obra. O profeta Zacarias é chamado para dizer para Zorobabel uma verdade precisa, eficaz e indispensável na vida de qualquer líder. Talvez você vai dizer, não, pastor, meu ministério é pequeno, tem lá 10 pessoas. Não é pequeno, irmãos, é almas, são almas que estão sujeitas a perecer, que precisa de liderança, que precisa de apoio, que precisa de cuidado, e você vai entender que só é possível com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Liderar é viver o seu chamado sob a direção do Espírito Santo de Deus. Líder que confia em si mesmo, limita o agir de Deus, inclusive na sua própria vida.
inclusive na sua própria vida. Por que que muitos líderes estão tendo sucesso, aparentemente, no ministério, mas em casa estão sofrendo, estão chorando, os filhos estão pagando um preço alto? E não é assim que Deus quer. Não é assim. Então, o líder que confia em si mesmo, ele limita o agir de Deus, inclusive na sua própria vida, na sua própria casa. Ou seja, João 15:5 confirma essa verdade. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então, lição para nós nesse único ponto aqui, que já chegou na hora, né? Antes de Deus usar o líder publicamente, ele trabalha nele internamente, removendo a sua autossuficiência. O líder que confia em si mesmo, limita o agir de Deus, o líder que depende de Deus, experimenta o sobrenatural. Se você acha que o fato de estar aqui na frente, participe do louvor não é coisa importante, irmão, leia Crônicas. Leia Crônicas. Quando Deus fala do chamado dos levitas, dos instrumentos, uma ferramenta como essa aqui, profetiza. Então, nada no reino de Deus é por acaso. Nada no reino de Deus é por acaso. E o Espírito Santo de Deus está aí disponível para aquele que entende isso. Porque o inimigo também sabe desse poder real e que está sobre a vida dos crentes, sobre a vida dos filhos de Deus. Eu vou caminhar só um pouquinho mais no ponto 2, qualquer coisa para a semana que vem, tá? Se você precisar depois da continuidade, eu te mando o esboço. Então, não pela força. O segundo ponto é, ou seja, Deus trabalha capacitando o líder que ele usa. Olha como está aqui o capacitar. É um gerúndio, né? É um caminhar. É enquanto você vai fazendo, enquanto você vai agindo, enquanto você vai se disponibilizando para o reino de Deus, ele vai te capacitando gradativamente com o poder do Espírito Santo de Deus para ser usado. Então Deus trabalha por meio do seu Espírito, capacitando o líder que ele vai usar, mas pelo meu Espírito, ou seja, a força, sabedoria, conhecimento, conselho, entendimento, piedade, o temor de Deus, frutos do Espírito Santo, virá sobre a vida do líder que se dispõe a fazer a vontade de Deus. É Deus que define a agenda do líder. Aí outra coisa aqui, simples assim. É Deus que define a agenda do líder. E não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem que fazer. É pelo poder de Deus. Só que, mas não tem sido essa a realidade de muitos de nós. Deixa eu ver um pouquinho. Está aí, né? Porém, não tem sido essa a realidade de muitos de nós. Conhecemos, normalmente usamos as obras, normalmente usamos as sobras e o resto dos nossos afazeres e tempo para tentar cumprir os objetivos de Deus. Você faz tudo o que você precisa fazer para a sua casa, para a sua família, para a sua empresa, e desesperadamente você tenta encaixar a sobra, o resto do seu tempo e do seu cansaço na obra de Deus. E não é assim que funciona. Ele diz assim: você fará o que tem que ser feito, meus amigos. Então, ou seja, o resultado nós já sabemos. Ou seja, colhemos o que plantamos, conhecemos a teoria, mas não a praticamos. Somos bons em ministrar verdades quando assumimos o púlpito, né? Quando estamos a ministrar a palavra de Deus, nós somos bons em derramar verdades sobre a congregação, porém vivemos as verdades que criamos para nós. É como esse homem aqui está na imagem, né? Olha o tamanho da trave do olho dele. Ai, você tem um cisco no olho. Você precisa consertar a sua vida. Você precisa fazer isso lá. Mas e você? O que você tem feito na prática, com verdade? Então ensinamos que, de fato, Deus pode capacitar qualquer pessoa em qualquer situação, mas estamos sempre investindo em performance, puramente humana, né? Hoje nós temos aí as igrejas pretas, a monocromia, né? O emocional, as pessoas choram, se desmancham no domingo à noite, e na segunda-feira todo mundo está do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas que faziam antes.
bíblico, usando texto fora de pretexto, para dizer que estão fazendo a vontade de Deus. Zorobabel recebeu uma palavra direta de Deus, com o intuito de direcionar suas ações até que a obra estivesse completa. Sabe o que mais me impressiona desses dois textos aqui, irmão? É que o fato de que, mesmo sendo Deus soberano sobre toda forma de vida, Ele age com bondade na vida daqueles que Ele chama. Deus não força ninguém a fazer nada. Se você não fazer, vai levantar outro para fazer. Você vai acertar tudo com Ele no dia, mas Ele não vai, a obra dele não vai deixar de ser feita. E assim Ele abençoa todos que submetem à sua vontade. Esses são os que são moldados para o seu propósito, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aqui está o fundamento para o sucesso do nosso chamado. Deus não apenas retira a falsa confiança, Ele oferece a verdadeira fonte de poder, o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Ele diz, mas pelo meu Espírito. Ele, ou seja, a liderança cristã não é controle, é dependência no poder de Deus. Ou seja, dá discernimento em tempos difíceis, fortalece quando o ânimo acaba, direciona quando as respostas não são claras, sustenta quando ninguém mais vê o seu esforço. Ele está do teu lado, Ele sustenta, Ele dá uma palavra de incentivo, Ele vai dizer para você continuar. O líder espiritual não é aquele que faz tudo, mas aquele que aprende a ouvir, obedecer e fluir de acordo com a vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo. O que isso nos ensina? Não existe vida secular para quem trabalha, para quem trabalha a chamada, para quem é chamado para edificar no reino de Deus. O líder espiritual precisa da operação do Espírito Santo em sua vida, mesmo quando parece executar tarefas não espirituais. Isso aqui é interessante. Eu estava outro dia aqui na porta com a minha Bíblia, com a cadeira lá de fora, ali um pouquinho, né? Eu fiquei ali lendo a Bíblia. Passou alguém e disse: pastor, está de boa hoje, né? Pastor, estava de fora. Aí essa semana eu estava ontem, eu estava esperando ele para o todo. E pastor, está trabalhando hoje, né? Entende? Então olha só, o todo, ou seja, tudo que nós fazemos é espiritual, tem uma função espiritual. Não importa o que seja, não existe vida secular e vida espiritual. Tudo faz parte do reino de Deus. Ou seja, o líder espiritual, o líder espiritual precisa da operação do Espírito Santo em sua vida, mesmo quando parece, executando tarefas que não são espirituais, ou que não espirituais, né? Liderança cristã não é controle, é dependência, não é performance, é obediência, não é ativismo, é sensibilidade espiritual. Não existe líderes espirituais feitos pelo esforço próprio. Não existe. Objetivos espirituais precisam de recursos espirituais, e recursos espirituais só podem ser obtidos por meio do Espírito Santo de Deus, sem intimidade com o Senhor. Não adianta, irmão. Eu posso ver a Bíblia toda, eu posso fazer cursos extraordinários, mas se eu não buscar o poder do Espírito Santo de Deus, não vai adiantar muita coisa, não. Não vai. Tem um texto que me deixa assustado, Mateus 7:21. Aquelas pessoas que, de novo, fizeram coisas extraordinárias, expulsaram demônios, fizeram milagres, curaram pessoas, profetizaram a palavra de Deus, mas o poder do Espírito Santo não estava neles, porque Jesus diz assim: afasta de mim, malditos, que eu não conheço vocês. Que sucesso teria pessoas assim? Então, objetivos espirituais precisam de recursos espirituais. Irmãos, Romanos 12, está aí, eu acho, vem, Romanos 12. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, então está ligado a essa misericórdia, peço que vocês se ofereçam completamente, por inteiro, né, a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Olha o que está no final ali. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Leia o capítulo inteiro de Romanos para vocês verem em casa. Paulo está falando de como deve agir esse líder, de como ele deve olhar a realidade, de como ele deve seguir até um passo a passo
da vida que o líder tem a capacidade do Espírito Santo. Esse capítulo nós paramos às vezes aqui no verso 1 e 2, mas aí na sequência, no capítulo 12, ele tem uma sequência desse agir de Deus. Como resultado, o Espírito Santo na vida do líder. Vem o terceiro ponto. Não vou continuar não, porque está longo. Deixa, olha, Deus trabalha na vida do líder, garantindo que a obra será concluída. Olha, no capítulo 9, no capítulo 4, no verso 9, ele dá aqui, ele diz para Zacarias, ele dá o mesmo recado para Zorobabel. Olha, as mãos de Zorobabel, cadê? É porque o versículo, eu coloquei o versículo inteiro, né? As mãos de Zorobabel, coloquei o versículo inteiro aí, dessa versão aí. Eu não coloquei o versículo inteiro. Ele disse, volta no 8, verso 8, ele diz, o Senhor falou comigo isso, o Senhor falou comigo mais uma vez. Ele disse, Zorobabel pôs os alicerces deste templo, e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer, o povo saberá que eu, o Senhor Todo-Poderoso, enviei-você para falar a esses irmãos. O seu trabalho gera um testemunho de vida. Ontem, essa semana, quando eu estava arrumando toda, uma pessoa falou conversar comigo, ele estava falando da importância do pastor Obed na vida dele. Ele não é crente, ele conseguiu olhar a importância do pastor Obed no trabalho dessa igreja. E depois ele falou assim comigo também, eu também tenho observado o seu agir. Eu falei, calma, ainda não terminei, ainda estou no começo. Então ele está dizendo aqui que Deus trabalha no contexto de Zacarias, só mais um minutinho da tempo. O contexto de Zacarias mostra que a reconstrução parecia impossível. Às vezes, irmãos, existem coisas na nossa vida, em ministério, em lugares que Deus nos leva, que parece ser impossível realizar aquela obra. Hoje, quando eu olho para Jucu do Sul e vejo o agir de Deus através da família pastoral que está lá agora, o pastor missionário Washington e sua esposa, e o quanto aquela igreja cresceu, como o ministério tem ampliado ali, mas ele já tinha uma experiência que eu não tinha, né, naquela época que eu estava começando, mas eu entendo que foi a forma correta. Então nós precisamos, ou seja, existem coisas que você vai começar, a vontade é de você parar. Então, a oposição, vai ter oposição, vai ter atraso, vai ter desânimo. Mesmo assim, Deus afirma que a obra seria concluída. Mesmo assim, Deus afirma também, Filipenses 1,6 para a gente. Deus que me chama. Não, pode passar. Filipenses 1,6 para a gente finalizar. Pois eu estou certo que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Então, irmãos, o chamado e a capacitação tem esse processo. Às vezes você quer estar pronto no começo para que você consiga superar todos os obstáculos, mas não, haverá algumas derrotas que fazem parte, haverá algumas batalhas, haverá algumas dificuldades, haverá alguns levantes, haverá algumas angústias que você precisará passar, e em cada uma delas você vai sendo remodelado, reconstruído, reformulado, a sua ideia, a sua visão vai será ampliada, a sua força será renovada. Isso faz parte do agir de Deus. Você só precisa confiar que Deus está do seu lado, e você precisa ter essa certeza. O mesmo Deus que chama o líder é o mesmo Deus que sustenta o líder até o fim. Isso traz descanso ao coração do líder. Saber isso hoje não traz descanso. Um dia eu estava aqui no gabinete, meio angustiado, meio entristecido, algumas batalhas, querendo compreender algumas coisas, e a gente passou alguns perrengues bravos. Teve um dia que as mulheres do grupo de oração estavam aqui, eu estava angustiado, estava no carro. Eu me lembro que a Tânia, a irmã Tânia titular, falou, pastor, acho que ela sabendo disso, dessa dificuldade, eu também, todo mundo sabia, mas ela, pastor, o pessoal chamou o senhor para orar. Eu falei, não tem oração. Eu fiquei lá, eu estava angustiado, o coração estava muito pesado. Saí com o carro, quase que eu bati o carro ali embaixo, estava angustiado, voltei para cá, sabe? São situações assim que a gente passa. E se você não tiver a sabedoria para ouvir a voz de Deus, você vai fracassar. Olha quantas pessoas estavam orando, olha quantas pessoas estavam sendo usadas por Deus para que o meu coração viesse calma. Ainda naquela semana chegou
eu estava achando lindo o trabalho de Deus, eu falei, caramba, que coisa boa, essa igreja daqui fosse do olho lá e sentou comigo, e aí, pastor, como é que você está? Aí eu lembrei do meu pastor, eu falei, eu lembro cantando uma última pergunta para ele, pastor, como é que tá? Ele falou, até onde eu sei, está bem, porque tem coisa que eu não preciso saber. Aí eu queria saber uma resposta para ele, né? Eu posso começar um pouquinho contigo? Ele pode. Aí ele começou a chorar. E começou a falar das angústias, ele começou a chorar. E eu confesso que eu comecei a me alegrar. Eu falei, não, mas na nossa igreja não está desse modo, não. Eu falei, oh Deus. Aí quando ele saiu, eu olhei e falei, meu Deus, oh Deus, muito obrigado. O Senhor me colocou no lugar certo. Se eu tivesse no lugar dele, eu não ia suportar o que ele está suportando. Então ele está no lugar que ele precisava estar, e eu estou no lugar que eu precisava estar. Eu sei que o Senhor vai consolá-lo, assim como o Senhor vai trabalhar também no meu coração. Então olha que coisa interessante, a obra é de Deus, o resultado é de quem? É de Deus. A glória é para quem? É de Deus. Então, qual é a aplicação prática da nossa vida? O líder fiel não precisa carregar o peso da obra sozinho. Irmãos, aprenda a dividir, aprenda a chorar. Hoje a irmã Águia colocou, pastor, tem essa situação assim, falou, meu irmão, joga lá no grupo. E aí imediatamente eu já liguei para ela e falei, olha, corre atrás aí, consiga aí. Daqui a pouco o anjo anotador já mandou, pastor, e já trouxe o dinheiro aqui, eu já corri lá, já comprei, já entreguei lá, vou deixar para entregar. E o que virá, que vem ainda, vai ser para outra pessoa, então para reforçar ainda mais aquela situação. Então eu quero dizer, às vezes nós não recebemos ajuda, porque não compartilhamos a necessidade. Lembra? Você chega de manhã, às vezes fala assim, oh Deus, eu queria ajudar de alguma forma alguém, e você vem, e aí o anjo matador anota, olha assim, tem alguém aqui que está querendo ajudar. Aí você está precisando e não compartilha. E às vezes você está pertinho da pessoa que quer ajudar, tem um sirineu ali de prontidão para te socorrer, mas você não compartilha a sua angústia, o seu medo, a sua dor. E quando ela compartilhou, o sirineu falou, o sirineu apareceu, olha, eu quero ajudar. E trouxe a oferta, eu fui lá, comprei, sobrou, ainda coloquei dinheiro aqui que eu não sei comprar, né? Sobrou aqui, eu falei, se precisar, ainda tem mais dinheiro aqui no caso do Flávio. O que quer dizer? O líder, ele não precisa carregar o peso da obra sozinho. Deus nunca chamou alguém para liderar sem antes garantir a sua presença no líder do ministério na obra. Concluindo, agora eu já fiz nada. Deus trabalha quebrando com a autossuficiência. Você não vai fazer sozinho, nem com você, não é a sua força, não é o seu conhecimento, não é o seu poder. Deus vai usar isso tudo, mas somado ao poder do Espírito Santo de Deus, capacitando, Deus trabalha capacitando pelo seu Espírito, garantindo que a sua vontade, a vontade dele, será realizada. Deus trabalha para que o líder seja totalmente dependente do seu Espírito. É isso que acontece na vida daqueles que se colocam diante do Senhor. Então Deus trabalha quebrando a autossuficiência. Amém? Eita glória! Deu tempo. Então, a obra de Deus feita do jeito de Deus, irmão, nunca falhará. A obra de Deus feita do jeito de Deus nunca falhará, porque é sustentada pelo Espírito de Deus. Essa frase eu não coloquei aí não. Então, vamos cantar mais para finalizar? Eu vou contar, eu gosto desse louvor. A gente canta esse louvor desde que eu vim para cá. Estou finalizando 11 anos, hein? Que bem, tá, agora em fevereiro está finalizando 11 anos e começando o ano 12. Sonda-me, Senhor. Porque você vai pedir a Deus para sondar o seu coração. Esse louvor, você faça esse louvor oração. Peça ao Senhor para sondar você. Ele conhece, ele quebrando o coração, ele fazendo você entender que você precisa dele, do poder dele. E aí esse louvor ainda fala como ele vai te usar. Agora tem coisas aí que você só deve cantar dentro da convicção de que você está fazendo a vontade de Deus, né? Porque tem uma parte aqui que diz assim, né? Usa-me até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor. Olha que coisa bonita. Então vamos lá cantar. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração.
Pai, que está nos céus, nós somos os teus filhos, Senhor. Sabemos que temos um chamado, sabemos que há um propósito do Senhor em nos usar como servos, como líderes, nos ministérios que o Senhor mesmo escolheu para que essa igreja pudesse florescer, vivendo e ministrando a tua graça sobre este lugar. Senhor, nos abençoa, nos capacita, nos direciona. Senhor, nos usa, nos faz entender realmente qual é o nosso lugar no teu reino, Senhor. Isso, que possamos ser quebrantados, como acabamos de cantar. Sonda nosso interior, vê se há em nós, vê se há em mim, Senhor, coisas que ainda precisam ser tiradas das nossas vidas, da minha vida, como líder, como os líderes que somos na tua igreja, Senhor. Para que sejamos de fato faróis para aqueles que estão precisando conhecer Jesus, para que sejamos fonte nas construções de relacionamentos de pessoas com o Senhor, para que sejamos acolhedores também, né? Acolhendo pessoas para o teu reino, e para que sejamos, Pai, tenhamos sempre uma palavra de vida eterna, uma palavra que vem como flecha do Senhor nos corações que precisam conhecer Jesus. Nos usa como igreja nesse lugar. Pai, trabalha ali na congregação Ouro Verde, as pessoas que ali já chegaram, as pessoas que estão à frente daquele trabalho. Abençoa a tua igreja espalhada pela face da terra, as pessoas que estão em férias, que estão precisando de um renovo. Fala os corações de cada um dos teus filhos, Senhor. Nos faça entender qual é o nosso lugar no reino de Deus. Nos encha de confiança, de ânimo, Senhor, para que venhamos a prosseguir nessa jornada que é de servir em espírito e em verdade. Muito obrigado por tudo. Perdoa também, Senhor, as nossas falhas. Perdoa as vezes que falhamos com o Senhor, que pensamos em desistir, que deixamos a desejar, que fomos negligentes na tua obra, Pai. Nos abençoa, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo ministradas sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor espalhada aí por toda a face da terra. Amém? O Senhor nos abençoe e nos guarde. Nós, obrigado pela visita, viu? Volte mais vezes. Deus abençoe. Obrigado.